Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, com uma convidada super especial. Ela já esteve aqui no nosso programa em outra oportunidade, em outro episódio, né? E que é a Marlene Marchiori, ela que é mentora em comunicação estratégica, palestrante, escritora, pesquisadora da área da comunicação organizacional, com ênfase em estratégia como prática comunicacional, cultural, organizacional e de comunicação interna, é doutora em comunicação e pós-doutora pela Brian Lamb School de comunicação da Purple University. Eu não sei se eu disse certo, mas depois ela me corrige aqui. Seja bem-vinda, Marlene. Oi, Eliane, você está boa. Tudo aquilo que nós falamos referencia o nosso trabalho, mas mais do que isso, o privilégio de estar com pessoas e com pessoas que são queridas, né, por nós, o nosso relacionamento, algumas situações que nós já convivemos, onde a gente encontrou muita sintonia. Então, assim, é importante a formação, ela dá a condição de nós aprimorarmos o nosso conhecimento, sempre estudar, sempre se dedicar. Mas, assim, eu acho que hoje entra muito, e você estava falando das pessoas que inspiram, então o meu recado seria, se eu puder inspirar, que nós nos aproximemos cada vez mais de outras pessoas, para que a gente possa conhecer realmente essas pessoas e criar não só a questão da empatia, mas principalmente a conexão com outros seres humanos. Eu estou muito olhando hoje para esse olhar, sabe? Então, assim, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Espero que a gente tenha uma conversa muito agradável e que a gente possa contribuir aí não só com o avanço do pensamento comunicacional, mas com esse olhar mais centrado nos relacionamentos humanos, na presença significativa das pessoas nos ambientes empresariais, ou ONGs, ou governo, seja onde as pessoas estiverem atuando, né? Verdade. Eu que agradeço aqui o pessoal da Vale TV, né? Com certeza vai ter mais uma aula aqui, então fica com a gente, quem está aqui nos assistindo, né? Mas, Marlene, olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. O nosso bate-papo de hoje ele vai ser muito voltado para a gente discutir um pouquinho a questão da liderança. Né? O que isso tem a ver com propósito, gestão humanizada, sustentabilidade? E eu queria que tu começasse a falar um pouquinho, né, como é que essa temática entrou na tua vida, né? E o que tu tens estudado e que tu pode trazer aqui de inspiração para a gente com esse tema. Se nós pensarmos nas empresas, o movimento da empresa não acontece, né, se você não tem as pessoas, né? Nós vimos, por exemplo, um movimento da comunicação trazendo a importância aí das lideranças, no sentido até de traduzir algumas informações que são estratégicas, mas às vezes estes veículos, entre aspas, não davam conta. Então, o que a gente entende? A gente entende que ser líder exige, com certeza, competência comunicacional, e para que as empresas possam, né, planejar, trabalhar os seus processos comunicacionais, é fundamental que a comunicação emerja em cada pessoa, com certeza, mas principalmente que essas lideranças sejam lideranças inspiradoras. Sejam pessoas, por exemplo, que quando elas falam, as pessoas se conectam com aquilo só que ela está falando, não, as pessoas se inspiram, as pessoas têm ela como exemplo, as pessoas se movem, inclusive, se motivam a partir do comportamento, né, daquele líder, mas daquele líder depois junto ao time. Então, a gente começa a perceber dentro das empresas, né, eu vou dizer, um emaranhado de relacionamentos, uma rede de relações que se dá naquele time, depois se dá de um time com outro, e assim sucessivamente. Então, em poucas palavras, porque eu sei que o nosso tempo é curto, né, eu espero ter deixado claro a questão da comunicação, do porquê da liderança, e principalmente da evolução dos relacionamentos para que os processos comunicacionais se efetivem. E sem os líderes, nós não conseguimos isso. Entendendo
que provavelmente, né, em breve, eu digo, e eu torço para que isso seja em breve, todas as pessoas serão protagonistas e todas as pessoas têm, né, no seu trabalho, no desenvolvimento das suas atividades, um potencial de liderança a ser estimulado. Uhum. E eu acho importante, né, Marlene, porque o líder ele tem essa função também de fazer com que a outra pessoa desperte o seu melhor dentro da organização, né? Desperte o seu dom. Tem coisas que às vezes a gente nem sabe que tem como potência, né? E essa pessoa, por estar num cargo, enfim, né, que pode dar uma atenção especial aos outros, ela tem a função de realmente provocar isso, né? E de ouvir. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua experiência, Marlene, dessa questão da liderança ouvindo, né? Que eu acho que é por aí também que a gente consegue mudar e ampliar os nossos relacionamentos organizacionais, né? Com os gaúchos, eu aprendi a ouvir. Né? Aprendi a ouvir na minha infância com o meu pai, aprendi a ouvir na minha adolescência, né? Onde você vai com outros relacionamentos aprendendo a ouvir cada vez mais. E quando a gente fala de uma liderança, a gente precisa entender que essa liderança amplia a escuta a partir do momento que talvez ela silencie e passe a ouvir. Quando o líder amplia a escuta e se coloca no lugar do outro, mas o se colocar no lugar do outro significa muito você, a partir daquilo que você ouviu, você modificar o seu posicionamento. Não continuar na mesma trilha que você vinha a partir de uma escuta que você tem, por exemplo, que pode somar com aquele processo, né, uma ideia, de repente, diferente que aquele funcionário deu, que faz você criar uma estratégia muito mais ampla do que aquela que inicialmente você iniciou discutindo ali na reunião. Né? Então, esse ampliar a escuta significa necessariamente você ter um movimento mais coletivo. E isso te dá a condição, provavelmente, de construir, neste processo, relacionamentos de confiança. E ampliar não é dar voz para as pessoas, sabe? Às vezes a gente ouve muito isso, né, Renato? A comunicação precisa dar a voz, o líder precisa dar a voz. Eu não entendo que é dar a voz, eu entendo que é ter a participação das pessoas no processo como natureza deste relacionamento. Isso eu acho que a gente precisa desenvolver muito e estimular muito, e talvez uma função estratégica da comunicação, né, possa ser essa, entende? E eu acho também, né, Marlene, que essa questão de um espaço seguro, um espaço de confiança, né, ele favorece, né, e às vezes como é difícil, né, eu que particularmente eu trabalhei 22 anos dentro de instituições financeiras, né, a gente sabe que não é, assim, um mundo maravilhoso, né, e tu deve também passar isso nas empresas que tu tem acesso, enfim, faz consultoria, né, o mundo maravilhoso não existe, né, a gente está sempre aprendendo e melhorando, né. Mas uma coisa importante, Marlene, que eu queria agora que tu falasse, né, dessa conexão da liderança com propósito, né? O que isso amplia e talvez reverbera para a empresa, propriamente dita? Você acha que o líder tem que ter um propósito pessoal? Como é que essas coisas, propósito pessoal e coletivo da empresa, enfim, fala um pouquinho sobre isso. Se nós formos pensar num primeiro momento no propósito da empresa, eu acho que tudo isso tem início no sentido de que eu não preciso apenas levar resultados para os acionistas. E eu acho que quando você pensa num propósito, nós estamos indo muito além de apresentar os resultados financeiros. Eu sei que você é tão apaixonada quanto eu pelo capitalismo consciente, se a gente olhar um pouquinho, né, o livro do Graeber, até eu trouxe aqui hoje para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre essa consciência da liderança, quando nós definimos um propósito, e o autor traz exatamente assim, ó, a jornada começa com a criação de um propósito. E o que é o propósito para o Graeber? Um significado profundo em suas vidas e trabalhos. Então, existe, quando nós lemos, por exemplo, essa definição,
a gente consegue responder, teoricamente, eu diria assim, a sua pergunta. Porque existe este propósito que vem dentro de mim, que eu me descubro como pessoa e quero ser lembrada. Marlene Marchiori, né, pessoa que se relaciona, né, com a Eliane, com outros amigos, como que ela quer ser lembrada por essas pessoas? Né? É pela humildade, pela gratidão. Então, eu começo naturalmente, né, a ter um trabalho onde a humildade ela acaba sendo apresentada, né, em qualquer espaço que eu esteja, em qualquer ambiente que eu esteja. E isso me conecta dentro da minha empresa, aonde, por exemplo, né, cada vez mais, vamos supor, a troca de conhecimento, a evolução das pessoas, né, tudo isso dá a possibilidade de nós vivermos o nosso propósito e vivermos o nosso propósito de forma coletiva. Né? Então, ele continua assim, é um significado profundo em suas vidas e trabalhos, uma missão, uma realização pessoal que precisa ir além do do sucesso material. Né? Agora há pouco eu falei em recursos financeiros. Então, quando a gente vai além do sucesso material, entende? Nós conseguimos criar uma outra conexão de vida. E eu, dentro deste propósito, por exemplo, fazer o bem produzindo alimentos saudáveis, dentro deste propósito, que às vezes a gente demora 6 a 8 meses junto à diretoria de uma empresa, ouvindo os funcionários, né, trabalhando com todas essas pessoas, para que a gente possa criar esse propósito e, a partir desse propósito, nós termos necessariamente o agir da organização. Dentro desse agir da organização, é muito importante cada ato meu, cada, né, atividade que eu venha desenvolver, eu olhar para esse propósito e ver, né, o quanto que eu, na realidade, estou trabalhando nele. Porque é ele que vai trazer o avanço da minha empresa. Eu acho que o propósito conecta, o propósito diz quem nós somos, o propósito amplia o entendimento do valor dessa empresa naquela comunidade, o propósito transforma as relações deste negócio, né, junto aos diferentes stakeholders. Então, é uma dimensão maravilhosa que a gente precisa olhar, sim, se dedicar, ter isto como prática, para que daqui, sei lá, 15 anos, 20 anos, 25 anos, puxa, realmente a Marlene foi uma pessoa, né, humilde. Estou pegando um pouquinho o exemplo que eu dei aqui anteriormente, né? Mas, às vezes, do fazer o bem, realmente essa empresa vem fazendo bem. Porque o que é muito importante hoje, né? E eu acredito que as empresas já estão nessa jornada. Não é só dizer qual é o meu propósito, é demonstrar isso com ações, com atitudes. E quando isso reverbera com todos os funcionários, né, e ao longo da jornada, né, você vai trabalhando isso, você tem realmente a prática deste propósito e provavelmente a transformação por onde estas pessoas atuem. E isso faz com que a gente tenha o quê? A evolução dos nossos negócios para um outro nível de realização. Porque não é só o resultado financeiro. Quais impactos necessariamente, por exemplo, eu vou estar trabalhando, eu vou estar deixando, eu vou estar sendo reconhecido, e aí sim é o que a gente chama de impactos positivos, né? Nessa condição se transformam. Marlene, olha só, estava te ouvindo aqui e acho super pertinente tudo isso que a gente está falando aqui para quem tem uma empresa, né? Para quem tem uma pequena empresa, uma grande empresa e tudo mais. E a gente tem visto, né? Tu deve ter acompanhado aí várias empresas assim com algumas situações até meio difíceis a gente entender, trabalhos escravos, essas coisas todas acontecendo, americanas também com aquela maquiagem de balanço. O que tá faltando, Marlene, para essas empresas, para esses líderes trazerem realmente de forma genuína o ESG, a sustentabilidade para as organizações? Eu diria que nós estamos em um processo
de evolução neste sentido. E todo o processo, né, toda transformação, inclusive, a gente poderia até falar, toda transformação cultural, ela leva um tempo, né? Ela precisa predisposição, o entendimento, o agir consciente. E o agir consciente, ele acaba sendo subconsciente a partir do momento que realmente está impregnado em você. Então, eu entendo que neste momento nós estamos vivendo um aculturamento. Nós já temos empresas que estão muito à frente, como temos empresas que ainda estão se despertando, como temos empresas como os casos que você acabou de referenciar, por exemplo, inclusive até de trabalho escravo, né? O que é, no mundo atual, inadmissível em qualquer sociedade. Eu diria que o respeito ao ser humano, ele é natureza dos relacionamentos humanos. Eu não vou dizer para você que eu tenho uma resposta para situações negativas como esta, mas eu posso dizer para você que eu vejo movimentos muito mais intensos de mudança do que movimentos de empresas reativas ou negativas como estas que você está falando. Né? Então, perfeito. Né, se eu, olha, eu tô com um livro aqui que eu acabei de né, fazer uma leitura e uma releitura, né, que é do Paul Polman, que é, para mim, um executivo inspirador, e eu estava observando aqui, na realidade, olha, pensa, em agosto de 2019, no Business Roundtable, era um grupo de mais de 180 CEOs das maiores empresas, aqui no caso dos Estados Unidos. E estas empresas fizeram uma declaração sobre o propósito delas. Nós estamos falando em 2019, 20, 21, 22 e 23. Né? E aí, estas empresas disseram que eles vão servir a múltiplas partes interessadas e não somente aos acionistas. Estas mesmas empresas, meses depois, no manifesto, e aí o Fórum Econômico Mundial de Davos tem trazido, inclusive, a perspectiva dessa mudança. Nós estamos vendo cada vez mais, né, o Brasil, inclusive, presente no fórum, trabalhando, trazendo, né, aí diz assim, ó, uma empresa serve à sociedade. E eu tenho certeza que nós já estamos sendo cobrados por esta atitude. E esta atitude, inclusive em relação às empresas, ela vem mais forte, porque a gente vê as pesquisas da Edelman, né, do Trust Barometer, demonstrando que o nível de confiança com as empresas incrementou quando a gente olha, por exemplo, para governo e para mídias, né? E esse estudo vem vindo e vem demonstrando isso. E aí, olha que mais interessante ainda, fala assim, ó, uma empresa serve à sociedade, apoia as comunidades, paga sua cota justa de impostos, age como guardiã do meio ambiente, protege conscientemente nossa biosfera e defende uma economia circular, compartilhada e regenerativa. Então, assim, veja, na dimensão de tudo isso, quantas mudanças nós, primeiro, não estamos aprendendo, porque a gente não sabe sobre tudo isso, a gente está aprendendo, e nós estamos numa jornada de transformação mesmo, de começarmos a colocar eu não vou dizer esses tópicos, mas estes conceitos na prática, só que essa prática demanda um tempo de aprendizado. Então, eu vejo que nós estamos evoluindo até muito mais rapidamente do que aquilo que eu imaginava, e mais um outro detalhe, sabe, que eu acho que é interessante, e talvez depois a gente possa até ouvir, né, os nossos ouvintes, alguns questionamentos que eles tenham. Eu acho que é bem interessante a gente entender que
Estes casos, antes, eles não apareciam. Uhum. E agora eles vêm à tona, né? E eles estão sendo cobrados, e eu deixo, inclusive, de comprar produto dessas empresas. Todos os estudos relacionados aos consumidores estão demonstrando, por exemplo, a busca por produtos mais saudáveis, né? A decisão de compra se pautando nas informações que tem na embalagem somente, não naquilo que aquela empresa faz. Se aquela empresa trabalha em alguma coisa que eu gosto, eu vou comprar mais dela do que da outra. Então, assim, nós estamos vendo todo esse movimento da sociedade, e isso demonstra o quê? Né, que nós temos que não só acompanhar, mas estarmos à frente. Eu entendo que as empresas hoje, né, as ONGs hoje, o governo hoje, que ouve mais o seu público, né, o cidadão, que age a partir da fala do cidadão, das angústias que o cidadão tenha, por exemplo, né, com certeza será um governo muito melhor avaliado. Da mesma forma, uma empresa que fala a partir daquilo que ela ouve, né? Modificar o produto, ok, mas a gente está precisando hoje modificar os nossos comportamentos. O que quer dizer o nosso compromisso com a sociedade, não só mais o produto. Olha a evolução que nós temos. E a complexidade, né, Marlene, que a gente entra aqui, né? Sim. É uma coisa incrível, assim, eu falei uma coisa agora que é para a gente pensar mesmo, nós estamos evoluindo do comportamento em relação a produto para o nosso compromisso com a sociedade. É gigante isso, gigante e inspirador. É verdade. Que bom que a gente está conseguindo fazer isso, né, Marlene? Estamos vivendo esse processo de protagonismo aqui, né? Então, temos que seguir em frente, né? Mas, Marlene, assim, já indo para as últimas perguntas aqui, tudo isso, né? Essa questão da liderança, do propósito, de ser mais sustentável. Como é que o líder pode trabalhar essa questão de engajamento? O engajamento é uma coisa que está muito sendo falado hoje, né? Da questão como é que eu engajo a empresa, os funcionários, a sociedade para esse mesmo propósito. O que tu diria nesse sentido? Fazer junto. Eu acho que nós precisamos aprender a fazermos junto com as pessoas. Se a gente entender que o fato de você estar trabalhando de forma mais colaborativa, de forma mais presente, incentivando, ressaltando a potência de cada uma das pessoas, né? Você iniciou o nosso programa hoje na rede falando exatamente sobre como é que nós instigamos aí a presença das pessoas, né? Como é que o líder pode, às vezes, né? Aquela pessoa, a partir do líder que ela tem, ela pode, inclusive, se ver como melhor pessoa, né? E não se sentir um desastre totalmente. Então, fazer junto, somar, aprender a trabalhar de forma colaborativa. Eu entendo que esse tipo de atitude, e mesmo que o meu líder não tenha essa atitude, despertar com o exemplo daquele time a liderança em relação a isso, o movimento de estar fazendo coletivamente, ele vai transformar os relacionamentos. Então, às vezes, a gente fica na expectativa também no comportamento de espera, porque o meu líder não não adianta. Como é que você se sente como ser humano? E como é que você quer continuar trabalhando neste ambiente? Então, às vezes, é preciso uma atitude do time para modificar o líder. E talvez a gente consiga, né, facilitar estes processos de termos juntos e celebrarmos estas conquistas em conjunto. Eu acho que esse é o principal caminho para mim hoje. É verdade. E complementando, né, Marlene, a gente fala muito aqui na liderança Shakti, que é a liderança que traz muito esse olhar de um poder, não sobre o outro, né, mas com o outro. E isso, basicamente, é o que tu estás expressando aqui, né? É essa construção coletiva mais empática, com mais respeito, né, às pessoas e colocando realmente esse papel do líder como um influenciador, um inspirador,
uma pessoa que vai transformar, né, junto com a equipe, né, e se ele não está conseguindo, a equipe ajuda ele, né, a levar esse propósito mais para um nível de consciência maior, né? Isso, fazer com amor. Quando você faz com amor, você tem envolvimento. E o amor pode levar a uma relação de respeito cada vez mais intensa. E eu acredito que o amor e o respeito, né, nessa sintonia, onde você constrói diálogos, não precisa dizer que, né, trocas, né, porque diálogo é exatamente isso, quando você troca mais, né, você amplia a sua potência. E eu acho que, às vezes, o ser humano ainda não acordou em relação a isso, sabe? Às vezes, o medo, né, de falhar, o medo não nos permite essa evolução com outros seres humanos. E, às vezes, a gente tem que parar um pouquinho e pensar assim, sabe? O amor me leva a uma dedicação muito mais ampla e esse amor transforma os relacionamentos e nós todos aqui seremos felizes, entende? Mas, Marlene, você está falando muito... Vamos experimentar e vamos ver como é que isso vai se dando e aprendendo em relação a isso, né? É verdade. E a gente está num nível, né, Marlene, que a gente não tem um modelo pronto, né? A gente está construindo esse modelo, né? E por isso, talvez, que as pessoas tenham esse receio, né, de se lançar, de se aventurar a fazer diferente, né? Mas fica o convite, né, Marlene, aqui, para que as pessoas se lancem, né, nesse desafio aí, porque é por aí que a gente vai construir algo diferente, algo mais respeitoso aí com nós mesmos, com as pessoas e com a humanidade. Queria que tu deixasse uma mensagem final aqui para o pessoal e a gente já termina aqui a nossa entrevista. O tempo passa muito rápido, em todos os momentos que eu estou com você. Muito obrigada para os nossos ouvintes também, a rede. O que eu gostaria de deixar é: crie as experiências. E quando você estiver nelas, construa valor. Muito bem, muito bem. Foi uma gentileza tua de estar aqui com a gente, compartilhar sempre muito conhecimento, né? Eu agradeço a você, agradeço as pessoas que estão aqui com a gente no programa As Pessoas Inspiram, pela Vale TV. E até a próxima, né, Marlene? Seja uma semana abençoada para todos nós. Que seja uma semana. Muito obrigada à Vale TV e a você, Helene, pelo carinho, pelo convite, e sempre estaremos juntas aprimorando o nosso conhecimento e trocando cada vez mais. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Até semana que vem. Bye, bye.